Bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed. Boa noite para você, boa noite para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. A gente já fala diretamente de Maceió, onde amanhã, 7 da noite, daqui a 24 horas quase, no estádio Rei Pelé, tem Sport CRB, CRB Sport, rodada atrasada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo que está marcado para o Sport, Ed, esse é o primeiro assunto que eu já trago para a nossa discussão, marcado por vários desfalques da equipe rubro-negra, porque além de Fabinho e Facundo Labandeira, né, que estão lesionados, o Sport não tem Fábio Matheus e não tem Ronaldo. E não tem Ronaldo, fugiu um pouquinho aqui a conexão com o nosso Antônio Gabriel, que está falando já direto lá de Maceió. Agora sim. Agora voltando. Vamos lá. O Sport não tem o Fábio Matheus e não tem o Ronaldo, porque os dois estão... Tem o Jorginho também, né? O Jorginho vai ficar de fora também, se eu não me engano, né? Então seria Ronaldo, Fábio Matheus, Jorginho, Wagner Love, jogadores importantes que devem ficar de fora dessa partida contra a equipe do CRB, aquela partida atrasada, minha gente, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos tentando esse novo contato aqui com o nosso Antônio Gabriel, o Sport que está cheio aí de informações, Sport que ganhou fácil na sua última partida contra a equipe do Ceará, né? O time do Sport ganhou sem preocupação, sem sofrimento, foi dominante, não é? Teve o gol do Ronaldo, teve o gol do Juba, e o Sport demonstrou, como a gente já falou ontem aqui, uma grande superioridade, um grande envolvimento em cima do time do Ceará. E o Sport está acertando, não sei se já acertou, Antônio Gabriel vai falar isso, o empréstimo de Kaique para a Chapecoense. Vamos lá? Vamos lá, então. Só para a gente retomar aquele assunto, né, que eu estava falando. O Fábio Matheus e o Ronaldo estão suspensos, Facundo Labandeira e Fabinho estão no DM, e foram confirmadas, na verdade, as ausências hoje de Wagner Love, Sabino e também Jorginho. Não viajaram com a delegação, não estão aqui em Maceió. Então, é muita gente de fora para o Enderson Moreira costurar uma equipe, Ed. E eu vou dizer para você, até eu estou na dúvida, porque pode ser que ele utilize aquele sistema com 3 zagueiros que ele já utilizou nessa temporada, né, Ed? Pode ser, em função de tantos desfalques, né? Faz tempo que eu não vejo o Sport encarar uma partida com tantos desfalques. São 5 ao todo, né, Antônio? 5, né? Rapaz, vamos lá. Facundo, Fabinho, Fábio Matheus, Ronaldo, Sabino, Jorginho e Love. São 7. 7 desfalques, impressionante. 7 desfalques, é algo impressionante. Mas porque você terminou incluindo quem já estava no estaleiro há um certo tempo, né? Que é o Facundo. Isso. O uruguaio. Fabinho e o Facundo Labandeira. E o Fabinho também, que já está fora há um bom tempo. Mas fora esses dois, são 5 desfalques. Inclusive sobre o Facundo e o Jorginho, né? O Jorginho não, o Fabinho. O Fabinho, ele iniciou a 4ª semana de recuperação, são previstas 6 semanas da distensão que ele teve no ligamento do joelho. Em relação ao Labandeira, ele já está na transição física, só que aí a gente sabe que demora um pouco pelo tempo que ele ficou de fora. Então, esses 2 jogadores já têm perspectiva de volta, mas ainda dentro de algumas semanas. Se a gente for pensar em possíveis escalações, Ed, é difícil colocar possíveis cenários para o Sport. Mas, se ele for adotar 3 zagueiros, por exemplo, o Enderson Moreira, Renan, Alisson, Thierry, Chico na zaga, Igor Cariús e Everton pelas alas, e aí o meio-campo pode ter Ítalo ou João Igor e Pedro Martins na cabeça de área, um ataque com Juba, Fabrício Daniel e Gabriel Santos. Se ele for manter o sistema, né, com 4-3-3, fica Everton pela direita, Thierry, Chico na zaga, Igor Cariús na esquerda, Pedro Martins, Ítalo ou João Igor, Fabrício Daniel ou até mesmo Juan Xavier, e aí fica Juba, Edinho e Gabriel Santos no ataque. Então, veja quantas possibilidades a gente pode ter esse time do Sport, sem falar que eu estou colocando o Juan Xavier, o torcedor do Sport tem um desejo muito grande de ver o Juan Xavier em campo, e ele já jogou um pouco, né, na partida contra o Ceará, porque as informações que a gente tem é que o Juan Xavier vem treinando muito bem lá no CT José de Andrade Médici, e por conta disso, ele ganhou essa relação e alguns minutos no jogo contra o Ceará.
Não duvido de maneira nenhuma que o Juan Xavier possa aparecer entre os titulares diante da escassez de opções. Mas seria muito mais por conta disso do que, de fato, pelo Anderson achar que o atleta está pronto. Não que o Juan Xavier não tenha qualidade, ele tem, mas está sendo preparado com muita calma. Então, de fato, muitas dúvidas nessa equipe do Sport para o jogo importante de amanhã, né, Ed? É verdade. Agora, os recém-chegados vão ter vez nesse time para o jogo de amanhã? Olha, Ed, o Alan Ruiz chegou ao Recife na madrugada de ontem para hoje e o Peglow já está aqui há um tempo. Só que o Peglow não foi regularizado. Vou até abrir o bid da CBF aqui para confirmar, mas a informação que a gente teve é que ele não seria regularizado a tempo para esse jogo de hoje de amanhã, aliás, contra o CRB. Até porque o Peglow vem de fora, né? Ele estava no Dnipro da Ucrânia, então é sempre uma regularização um pouco mais chata, um pouco mais complicada de ser feita com atletas que estão fora do país. Mas a perspectiva é que esses jogadores não fiquem à disposição. Estou com o bid aberto aqui? Não. Peglow não foi regularizado, então ele está fora da partida também. Alan Ruiz e Peglow estão fora do jogo de amanhã. Kaique foi embora? Kaique foi embora. O Kaique... A gente já sabia que isso iria acontecer, né, Ed? Sim, assim, sim. O Kaique, a passagem dele no Sport, ele chegou com muita expectativa, porque é um cara que já fez gols, e muitos gols na carreira, um salário alto, e o Sport fez um contrato de 2 anos com ele. Uma aposta que, sinceramente, quando o Sport fez, eu até faria também, eu vi lógica na contratação que o Sport fez, só que é da bola, né, do futebol. Às vezes dá certo, às vezes não dá. E a passagem do Kaique aqui na Ilha do Retiro acabou sendo ruim, a passagem apagada. Ele foi emprestado até o final do ano para a Chapecoense. Só que o detalhe o contrato do Kaique com o Sport vai até o final do ano. Então, o Kaique já se despede em definitivo do Sport Clube do Recife com esse contrato de empréstimo com a Chape. Informação que a gente tem é que o Sport vai pagar 60% do salário do jogador e a Chapecoense vai pagar 40%, Ed. Esse é o detalhe, né? Porque o salário do Kaique é um dos mais altos aí do Sport Clube do Recife. É um cara que realmente não desabrochou. Basta lembrar que em 35 jogos ele fez apenas 5 gols, né? 5 ou 4? Me ajuda aí. Isso. 5. 5 gols. Então... 5 gols. Não tinha como ficar realmente. Não tinha. Exatamente. Um jogador que a gente tem uma informação também que pode deixar o Sport, mas aí não temos confirmação ainda, mas que foi procurado pelo Juventude, foi o Matheus Vargas. O Matheus Vargas, a situação dele do Sport foi sondada pelo Juventude e o Sport, até pela contratação do Alan Ruiz, por ter também a presença do Jorginho fazendo bons jogos, o Sport não se viu avesso à possibilidade de uma saída do Matheus Vargas por empréstimo. Mas é algo que até agora não caminhou, não teve algo concreto para a saída do Matheus Vargas, mas é um jogador também que, para se ter ideia, o Sport já jogou 14 partidas nessa Série B do Brasileiro e só participou de 4. Então a rodagem dele no elenco está muito baixa, de fato, nessa nova parte da temporada, né, após o quadrimestre de Copa do Nordeste e também de Campeonato Pernambucano. Vamos escutar nosso convidado, Ed? Vamos lá. Luciano Juba conversa com a gente agora aqui na Rádio Jornal, falando sobre a parte física dele, né? Ele voltou de lesão no jogo contra o Ceará, ele já está 100%, visando também o jogo de amanhã contra o CRB. Como falei depois do jogo, né, tô 100%, bem recuperado. Um pouco cansado do jogo ainda, mas a questão da lesão, tô recuperado, graças a Deus. E sobre o próximo jogo, estamos trabalhando agora, a equipe está trabalhando no campo, quem não jogou, e vamos pegar uma viagem, vamos tentar descansar o máximo possível, para que a gente possa estar chegando lá em Maceió. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, bastante complicado, que a gente já jogou lá contra o CRB, a gente sabe como é. E vamos buscar fazer um grande jogo, e se Deus quiser trazer mais os 3 pontos, que a gente sabe que é o mais importante para a nossa equipe, os 3 pontos, para que a gente possa estar somando na parte de cima da tabela, para que a gente consiga o nosso principal objetivo, que é o acesso. Luciano Juba com a gente aqui na Rádio Jornal, falando um pouco sobre esse jogo contra o CRB também.
Mas essa é a realidade, Ed. É um esporte que vem bem desfigurado para esse jogo contra o CRB, que é uma partida atrasada, né? A gente sempre lembra, era um jogo que era para ter sido cumprido na primeira rodada da Série B, mas o esporte estava envolvido em Copa do Nordeste, também estava envolvido em Campeonato Pernambucano, por isso que a partida só vai ser cumprida amanhã aqui em Maceió. Só para a gente encerrar, a Federação Alagoana mantém aquele veto às organizadas, às gangues organizadas do esporte? Olha, Ed, é uma informação que a gente, inclusive, está buscando apurar com mais detalhes junto ao jurídico do esporte. Eu recebi muitos questionamentos, muitos mesmo, de torcedores do esporte via redes sociais, que estão com desejo de vir aqui a Maceió para acompanhar essa partida em loco. Torcedores que não são ligados a organizada nenhuma, são torcedores de fato. E é uma informação que eu estou apurando junto com o jurídico do esporte para trazer. A proibição é só para as gangues organizadas, né? Não tem proibição para o torcedor do bem. Não é isso? Exatamente. Não tem proibição para o torcedor do bem, aquele que vai para curtir o futebol. Agora, eu me lembro que a Federação Alagoana vetou e eu acho que eles vão manter esse veto. Pois não, Antônio? Agora sim. Eu também lembro desse veto, mas eu estou só querendo confirmar de fato essa informação, para trazer e colocar para o ouvinte da Rádio Jornal, para o torcedor nas redes sociais também, essa questão da torcida visitante. Só querendo confirmar de fato com o jurídico do esporte, que tem essa informação, para a gente colocar para o ouvinte ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Mas eu também lembro que o veto, a princípio, é para a organizada. Tanto é que o CRB está disponibilizando ingressos para visitantes. Se o torcedor do esporte for lá no site da Futebol Card, for nas redes sociais do CRB, vai encontrar o ingresso sendo vendido para visitante normalmente. O que reforça isso que a gente tem como lembrança, né, de que o veto é somente as organizadas. Exatamente. Ok, Antônio? Ok, Ed. Você acaba de acompanhar aqui, torcedor pernambucano, a terça-feira rubro-negra.